O volume I desta série descreveu resumidamente as vidas dos primeiros 8 imperadores da dinastia Septim, começando com o glorioso Tiber Septim e terminando com sua sobrinha neta Quintira II. O assassinato de Quintira em Glenpoint enquanto estava em cativeiro é considerado por alguns como o fim da linhagem pura do sangue Septim na família imperial. Certamente marca o fim de algo significativo. Uriel III não apenas se autoproclamou imperador de Tamriel, mas também Uriel Septim III, tomando o sobrenome eminente como título. Na verdade, seu sobrenome era mantiarco da linhagem de seu pai. Com o tempo, Uriel III foi deposto e seus crimes vilipendiados, mas a tradição de tomar o nome Septim como título para o imperador de Tamriel não morreu com ele. Por 6 anos, a Guerra do Diamante Vermelho, que leva o nome do famoso distintivo da família Septim, despedaçou o império. Os combatentes eram os 3 filhos sobreviventes de Pelagio Septim II, Potema, Seforuz e Magnus, e seus vários descendentes. Potema, é claro, apoiou seu filho Uriel III e teve o apoio combinado de todos de Skirim e do norte de Morrovim. Com os esforços de Seforuz e Magnus, no entanto, a província de High Rock virou casaco. As províncias de Hammerfell, Somersetshire, Valenvoord, Elsweir e Black Marsh estavam divididas em sua lealdade, mas a maioria dos reis apoiava Seforuz e Magnus. Em 3127, Uriel III foi capturado na Batalha de Shida em Hammerfell. A caminho de seu julgamento na cidade imperial, uma multidão tomou a carruagem de seu prisioneiro e o queimou vivo dentro dela. Seu captor e tio continuou para a cidade imperial, e por aclamação comum foi proclamado Seforuz I, imperador de Tamriel. O reinado de Seforuz foi marcado por nada além de guerra. Por todos os relatos, ele era um homem gentil e inteligente, mas o que Tamriel precisava era de um grande guerreiro, e ele, felizmente, era isso. Levou mais 10 anos de guerra constante para ele derrotar sua irmã Potema, a chamada Rainha Loba da Solidão, que morreu no cerco de sua cidade-estado no ano de 137. Seforuz sobreviveu à irmã por apenas 3 anos. Ele nunca teve tempo durante os anos de guerra para se casar, então foi seu irmão, o 4º filho de Pelagio Septim II, que assumiu o trono. O imperador Magnus já era idoso quando assumiu o diadema imperial, e o negócio de punir os reis traidores da Guerra do Diamante Vermelho drenou muito de sua força restante. A lenda acusa o filho e herdeiro de Magnus, Pelagio Septim III, de parricídio, mas isso parece altamente improvável, por nenhuma outra razão além de que Pelagius era rei da solidão após a morte de Potema, e raramente visitava a cidade imperial. Pelagius Septim III, às vezes chamado de Pelagius, o Louco, foi proclamado imperador no ano 145 da Terceira Era. Quase desde o início, suas excentricidades de comportamento foram notadas na corte. Ele envergonhou dignitários, ofendeu seus reis vassalos, e em uma ocasião, marcou o fim de um grande baile imperial ao tentar se enforcar. Sua sofrida esposa foi finalmente premiada com a regência de Tamriel, e Pelagius Septim III foi enviado para uma série de instituições de cura e asilos até sua morte em 13153, aos 34 anos. A imperatriz regente de Tamriel foi proclamada imperatriz Cataria I após a morte de seu marido. Alguns que não marcam o fim da linhagem Septim com a morte de Quintira II consideram a ascendência desta mulher elfa negra a verdadeira marca de seu declínio. Seus defensores, por outro lado, afirmam que, embora Cataria não fosse descendente de Tiber, o filho que ela teve com Pelagius era, então a corrente imperial continuou. Apesar das afirmações racistas em contrário, o reinado de 46 anos de Cataria foi um dos mais celebrados na história de Tamriel. Desconfortável na cidade imperial, Cataria viajou extensivamente por todo o império como nenhum imperador jamais havia feito desde os dias de Tiber. Ela reparou muitos dos danos que as alianças quebradas e a diplomacia desajeitada do imperador anterior criaram. O povo de Tamriel passou a amar sua imperatriz muito mais do que a nobreza. A morte de Cataria em uma pequena escaramuça em Black Marsh é um assunto favorito de historiadores com mentalidade conspiratória. A descoberta do sábio Montalius, por exemplo, de um ramo marginalizado da família Septim e seu envolvimento na escaramuça foi realmente uma revelação. Quando Cassindeira assumiu o trono após a morte de sua mãe, ele já estava na meia-idade. Apenas meio-elfo, ele envelheceu como um bretão. Na verdade, ele havia deixado o governo de Vairest para seu meio-irmão Uriel devido à saúde precária. No entanto, como o único verdadeiro parente de sangue de Pelágio e, portanto, de Tibre, ele foi pressionado a aceitar o trono. Para surpresa de ninguém,
o reinado do imperador Cassimder não durou muito. Em 2 anos, ele se juntou a seus predecessores em sono eterno. Uriel Lariat, meio-irmão de Cassimder, e filho de Cataria e seu consorte imperial Galivere Lariat, após a morte de Pelagio Septim III, deixou o reino de Vairest para reinar como Uriel IV. Legalmente, Uriel IV era um septim. Cassimder o adotou na família real quando ele se tornou rei de Vairest. No entanto, para o conselho e o povo de Tamriel, ele era um filho bastardo de Cataria. Uriel não possuía o dinamismo de sua mãe, e seu longo reinado de 43 anos foi um foco de sedição. A história de Uriel IV é contada no 3º volume desta série.